Bom dia a todas e a todos, mais uma vez. Bom dia, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Deputado Marcos Guedes. Bom dia a todos. Dou um cumprimento especial aos membros da Primeira Comissão e naturalmente, também aos membros da Comissão da Cultura e Comunicação. Vamos realizar duas audições conjuntas entre a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Cultura e Comunicação. É uma audição, a primeira parte será a audição da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a existência de anúncios dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia de Covid-19. A grelha que será utilizada tem uma ronda e um encerramento. Na primeira ronda, o Grupo Parlamentar requerente, que no caso é o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, terá 5 minutos. A Comissão da Carteira Profissional, que nos acompanha online, terá outros 5 minutos e, a partir daí, cada Grupo Parlamentar terá 5 minutos cada. Os grupos e a entidade visitante terá exatamente o mesmo tempo a resposta que o grupo tiver. Os DURP vão ter 3 minutos e as deputadas não inscritas, querendo, têm 2 minutos cada. Depois, para rematar, o grupo parlamentar requerente terá 2 minutos e a entidade visitante terá um tempo igual. E, por isso, passo desde já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa da Sra. Deputada Diana Ferreira e depois, posteriormente, será também o Sr. Deputado António Filipe. Não neste momento, mas posteriormente será. Muito bem. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já cumprimentar também o Sr. Presidente da Primeira Comissão, os Srs. Deputados e os Srs. Deputados da 12ª Comissão e cumprimentar naturalmente também a Comissão da Carteira, que se disponibilizou para estar presente também nesta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Efetivamente, no passado dia 3 de março, foi publicado um artigo de opinião no qual eram denunciadas situações, no fundo, da existência de anúncios dirigidos especificamente a jornalistas que tivessem carteira profissional com um objetivo de os contratar e com um objetivo muito direcionado e específico do tipo de notícias e reportagens a produzir sobre a situação da Covid-19, que deveriam depois ser submetidas aos respectivos órgãos e às editorias, aos órgãos de comunicação social, para serem publicadas, no fundo, como sendo desse mesmo órgão de comunicação social. Sendo que no dia seguinte, no passado dia 4 de março, um órgão de comunicação social, no caso o próprio Diário de Notícias, volta a abordar o assunto, noticiando até que poderia ser um jovem estudante da Universidade do Porto, tendo este mesmo assumido ser, no fundo, um intermediário de alguém que estaria a fazer esta mesma contratação, não tendo, no entanto, sido revelada essa mesma entidade, pelo menos neste dia. A situação que nos traz aqui hoje e o requerimento que o PCP apresenta é exatamente com preocupação do que esta situação se pode revelar no sentido da confiança sobre a informação que é divulgada naturalmente pelos jornalistas. Porque estamos perante uma situação em que há, no fundo, aqui um fenómeno corruptivo e até em que podem estar em causa deveres deontológicos dos próprios jornalistas, sendo que, também de acordo com esse mesmo artigo, quando confrontada a própria entidade que estava a fazer esta contratação com
possíveis irregularidades e ilegalidades que pudessem estar a ser cometidas, a resposta foi qualquer coisa do género: há jornalistas que aceitam isto, se não quiser, não quer, mas há efetivamente jornalistas que aceitam esta situação. A preocupação que o PCP tem com esta situação e que no fundo conduz à apresentação deste requerimento tem efetivamente a ver com a possibilidade da criação de um ambiente de desconfiança e de suspeição com notícias relacionadas com a Covid-19, porque são notícias que, no fundo, são dadas por órgãos de comunicação social que estão também eles obrigados, no fundo, a um dever de confiança sobre as próprias notícias, naturalmente, que revelam, sendo que estamos perante também uma situação de jornalistas profissionais que acabam por ser aliciados a proporem a editores dos órgãos de comunicação social determinado tipo de notícias muito direcionados. A preocupação com a desconfiança da informação, que já aqui referi, bem como também a preocupação com direitos fundamentais, o direito de informar e de ser informado, fez com que o PCP apresentasse estes requerimentos, tanto para ouvir a ERC, como também para ouvir a Comissão da Carteira dos Jornalistas, sabendo também que a própria Comissão da Carteira manifestou preocupações em relação a esta mesma situação. E perante esta situação que aqui descrevi, o que interessava aqui saber e o que nos importava também saber é, no âmbito também das competências que a própria Comissão da Carteira tem, qual é, no fundo, a avaliação que fazem desta situação, se já tiveram possibilidade de refletir sobre ela, de também fazer de formar alguma opinião sobre ela, e qual é a avaliação que fazem, e também se foram tomadas algumas diligências perante uma situação que nós entendemos que se reveste de gravidade, porque estamos a falar de manipulação informativa, podemos estar a falar de manipulação informativa, não só com divulgação de notícias falsas ou de notícias manipuladas através de redes sociais, mas sim com informação manipulada através de órgãos de comunicação social com, naturalmente, credibilidade no nosso país e que nos merece, naturalmente, preocupação. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. O que importava aqui saber, e a pergunta, no fundo, que deixávamos para a Comissão da Carteira é exatamente esta: é que diligências é que foram tomadas, se foram, e que avaliação é que fazem sobre a situação. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra aos representantes da Carteira Profissional dos Jornalistas. Estão representados a Sra. Doutora Leonete Botelho, que é a Presidente da Carteira, e o Sr. Dr. Jacinto Godinho. Vou passar então a palavra à Sra. Doutora Leonete Botelho, que tem no máximo 5 minutos. Muito obrigada. Bom dia, peço desculpa pelo espaço onde estou, informal, mas encontro-me de férias. Muito obrigada pelo vosso convite. Obviamente a Comissão da Carteira sempre esteve preocupada com este tipo de situações, embora aqui haja dois níveis de preocupação diferentes. Um deles é com o próprio artigo de opinião que trouxe esta notícia, na medida em que de um trabalho jornalístico exigir-se-ia outro tipo de consistência das acusações que são feitas, tanto mais devido à gravidade que elas envolvem. E, portanto, sendo o Pedro Tadeu o autor do artigo de opinião, um jornalista, acharia eu pessoalmente que um trabalho deste género exigiria talvez um autêntico e verdadeiro trabalho jornalístico e não apenas um artigo de opinião difuso e não consistente, que não permite de facto fazer uma averiguação consistente.
Por isso mesmo pedimos ao Pedro Tadeu, a Comissão da Carteira pediu ao Pedro Tadeu que concretizasse as suas acusações, nomeadamente com factos que nos permitissem investigar, ao que o Pedro Tadeu nunca deu qualquer resposta e, portanto, ficámos, obviamente, sem saber a que situações concretas estavam a referir e, muito menos, a que jornalistas, em concreto, se estavam a referir, porque a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista só tem competências disciplinares e deontológicas sobre jornalistas. E, portanto, está limitada também a isso e, bem, na minha opinião. Não tendo havido resposta, nós obviamente lemos com atenção também o artigo, aliás não foi só um, houve outro artigo também noutro meio que referia mais ou menos a mesma situação. E mais uma vez aqui o que é que essa situação, a concretização dessa situação era apenas dizer que o Diário de Notícias tinha encontrado o intermediário, que seria então, que é o tal, acho que ele assumiu que era um estudante universitário da Universidade do Porto, que se recusou a dizer quem era a empresa que o tinha contratado, disse também que a vaga estava preenchida e também se recusou a dizer por quem? Porque jornalista. E, portanto, a Comissão da Carteira neste momento não tem nenhum dado concreto que possa servir para atuar disciplinarmente sobre os jornalistas. A mim pessoalmente parece-me que estamos no âmbito criminal. Muito sinceramente, eu acho que esta situação é grave o suficiente e que mereceria eventualmente uma investigação criminal. Nós não podemos investigar sobre incertos e pessoas não identificadas. A polícia pode, a justiça pode procurar, e penso que está aqui em causa, como disse a senhora deputada, também referiu, eu penso que pode estar aqui em causa um crime de corrupção para ato lícito, no caso, porque o que é pedido nesse anúncio às funções de jornalista é que escreva e faça o seu trabalho jornalístico e que lhe influencie as suas chefias para escrever sobre aspectos não divulgados ou não tão noticiados da pandemia. Não consigo ver muito mais, não consigo ver nas notícias que li, nem no artigo de opinião que li, tanto quanto a senhora deputada conseguiu ver. Não. O que eu acho é que de facto foi lançado um manto de suspeição sobre toda uma classe, que já aconteceu anteriormente com o caso dos Panama Papers, em que depois, sem qualquer concretização, as entidades reguladoras, como é o caso do Conselho da Comissão da Carteira e penso que também da ERC, se houvesse casos para tal, para que pudessem atuar. E, portanto, esta suspeição difusa, não concretizada e que, de facto, parece que estamos a falar de uma vaga, mas depois de uma vaga que estava a ser feita para isto, mas que pôs em causa e lançou um manto de suspeição sobre toda uma classe que já não vive dias fáceis e, portanto, também não acho que seja a forma mais correta de fazer. Eu acho que, tal como em relação a todas as outras classes profissionais e em relação aos políticos, sempre defendi que não se devem fazer artigos que lancem um manto de suspeição sobre todas as classes. Se há algo a investigar, deve ser investigado em concreto, deve ser revelado em concreto e consistentemente, de uma forma direcionada. E, portanto, gostaria que aqui também pudesse ter acontecido isso, infelizmente não aconteceu e, portanto, nós não temos meios para investigar sobre incertos, não temos meios investigativos e nem as nossas competências nos permitem ir tão longe, porque em termos de matéria disciplinar, o que nós teríamos aqui era apenas uma linha do artigo 14, número 2 do Estatuto de Jornalista, que seria para a proibição de não encenar situações não verdadeiras, não é? Portanto, no limite era isto que nós tínhamos, era esta a ferramenta que nós tínhamos para atuar. E, por enquanto, também não tenho muito mais para dizer. Muito obrigada, senhora Presidente. Voltará a ter mais tempos para expressar a sua opinião e também para responder às senhoras e aos senhores deputados que coloquem questões. E agora vou passar a palavra ao senhor deputado José Magalhães,
do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado, que acumula, quer da primeira Comissão, quer da 12ª Comissão. Tem a palavra. Isso não me dá o dobro do tempo, Sra. Presidente. Não dá, não. Era auspiciosa a forma como começou. Senhora Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cara Leonardo Botelho, este esclarecimento dispensa repetição, porque, de facto, como disse, uma reportagem teria sido melhor e factos complementares teriam sido ainda mais preciosos. É essa a razão pela qual nós decidimos convocar o jornalista que está na origem desta informação para vir a esta Comissão para podermos aprofundar, na medida em que isso seja possível, o tratamento do caso. O que não faz sentido, ou dificilmente faria sentido, era entrar num processo especulativo a nível parlamentar, tecendo considerações como claras em castelo, a partir da matéria que está apurada. Sucede que essa matéria apurada é muito escassa. Há um estudante anónimo, há uma declaração, há uma hipótese. Comparado com o que está acontecendo neste momento na internet, com os perfis falsos, esta é uma história doméstica e de calibre quase rústico, num universo que gera de facto uma suspeição, que se vem adicionar a outras suspeições e, como muito bem lembrou, o caso Panama Papers, somado ao caso, é preciso não esquecer, ao caso Espírito Santo, GES, em que foi divulgada a existência de uma lista de jornalistas avançados que a direção do Expresso revelou, ou confessou, ou declarou, que tinha em arquivo e que declarou também que, ao abrigo do seu poder editorial, não revelava, não revelaria, não queria revelar e não revelou até esta data. Portanto, ninguém, senão quem tem essa lista, sabe qual era a lista histórica de jornalistas ditos avançados do Dr. Ricardo Salgado. É alguma coisa que seguramente não faz bem ao prestígio daqueles que pertencem a essa profissão. A Assembleia da República não é um órgão de polícia criminal, mas é um órgão responsável por, dentro dos limites das suas competências, procurar distinguir o trigo do joio e, neste caso, apurar se há fumos bonum juris, portanto, o bastante para se poder prosseguir, e devo dizer que o prosseguir é comunicar ao Ministério Público e pedir que sejam usados instrumentos de polícia criminal para apurar o que houver que apurar. Aquilo que hoje acontece em Portugal nesse domínio é motivo de preocupação para toda a gente, acho eu, para nós também. Há uma infecção a partir de redes dos órgãos de comunicação social mainstream. Em alguns casos nem sequer se sabe se é uma infecção vinda de um lado e transmitida para o outro ou se é uma coisa mista e bastante promíscua. Não se sabe, na verdade, quem intoxica quem. Isso noutros países dá origem a estruturas de acompanhamento. Aqui ao lado, na vizinha Espanha, isso está a acontecer. Estruturas que são muito difíceis de constituir, uma vez que elas podem interferir com a liberdade de imprensa e com o estatuto dos jornalistas. Ou seja, se o Estado começa a investigar se há jornalistas passadores de informação e de intox, portanto, de observações intoxicadas, designadamente em relação a casos sérios como o Covid-19. É preciso saber onde é que se acaba, uma vez que começar, como se começou aqui no Reino de Espanha, pode levar muitíssimo longe. Vai haver um seminário da presidência portuguesa em que intervém o Serviço de Informações de Segurança no próximo dia 15, em que esta matéria é abordada, mas compreendamos que passar da Comissão de Cultura
para o Serviço de Informações de Segurança não é um pequeno salto. E também suponho que não será alguma coisa que deixe o sindicato, que deixe as entidades representativas dos jornalistas particularmente agradadas. Portanto, podem contar com a nossa determinação em ir até ao limite do que se pode esclarecer a nível parlamentar e se aqui não atingirmos um nível que nos satisfaça, teremos que passar a outro modelo de atuação e essa é da competência do Ministério Público, como aliás muitíssimo bem sublinhou. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra agora para a resposta à Sra. Doutora Leonete Botelho, por favor. Não tendo havido, de facto, uma pergunta concreta, não tenho também uma resposta concreta. Concordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Magalhães. Partilhamos, obviamente, as mesmas preocupações. E não são só essas as que partilhamos seguramente, porque quando começamos a falar da questão das redes sociais e dos meios informais de informação e de comunicação social, entramos então num outro universo que não me parece que seja neste momento o tema, mas provavelmente nos voltará a colocar frente a frente nos próximos tempos para conversarmos sobre eventuais alterações legislativas que tenham que ser feitas nesse domínio. E, por enquanto, sobre o mesmo tema, ficaremos também a aguardar, porque, obviamente, a Comissão da Carteira não deixará de atuar quando tiver elementos suficientes para o fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, da Sra. Deputada Fernanda Velez. Tem a palavra, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento igualmente os representantes da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e agradeço a disponibilidade para participarem nesta audição. Já muito aqui foi dito, no decorrer das intervenções anteriores, sobre a gravidade de supostos anúncios na rede social LinkedIn, procura entrevistador-repórter dirigidos a jornalistas profissionais com o intuito de os contratar para elaborarem notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia de Covid-19. As notícias produzidas no passado mês de março pelos jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé, respectivamente nos jornais Diário de Notícias e Dinheiro Vivo, sobre a existência, e cito, de um sistema de contratação por entidades estranhas ao jornalismo, de jornalistas que estejam a trabalhar em redações para impingir nos seus jornais, rádios ou televisões matérias que, embora sejam baseadas na realidade, ninguém pediu para mentir, fossem capazes de alterar a linha editorial desses órgãos de informação. A serem verdade, estas notícias traduzem exatamente a total inversão do que efetivamente representa o jornalismo profissional, uma fonte de informação qualificada e acreditada. Enquanto pilar da democracia, exige-se que o jornalismo seja exercido com ética e baseado em princípios tais como a verdade, a isenção e a responsabilidade social. Estes valores agregam respeito e credibilidade ao importante veículo de informação que é o jornalismo. A situação que vivemos hoje, provocada pela pandemia de Covid-19, acentua mais do que nunca a necessidade de uma imprensa livre, de uma imprensa isenta, de uma informação rigorosa que relate os factos com rigor, exatidão e honestidade. Hoje, mais do que nunca, existe um jornalismo de qualidade que atua em função dos interesses da população antes de qualquer outro interesse, evitando sensacionalismos em estreito cumprimento com o Código de Ética, com o Código deontológico que rege esta profissão. Importa, pois, reconhecer o papel do jornalismo e fazer dele parceiro numa situação de crise sanitária como a que vivemos. Ora, isto significa que o jornalismo tem a obrigação de ser uma arma eficaz no combate ao Covid-19. Assim, relativamente à pergunta expressa no título do artigo escrito pelo jornalista Pedro Tadeu, e cito, o jornalismo sobre o Covid-19 é corrupto? A resposta a esta pergunta só pode ser não. Um não sem qualquer margem para dúvidas. Um não decisivamente assumido com determinação e firmeza.
Tomámos conhecimento, na sequência das informações prestadas hoje nesta audição, que a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, ao tomar conhecimento destes factos, agiu de imediato e de acordo com as competências que lhe são acometidas e não conseguiu apurar a veracidade dos mesmos. Assim, aproveitando a vossa participação nesta audição, gostaria de vos perguntar o seguinte: consideram que no atual panorama o princípio da liberdade de imprensa, bem como o princípio de liberdade de expressão consagrados na Constituição da República Portuguesa e no Estatuto do Jornalista se encontram ameaçados? Consideram que existe em Portugal incapacidade por parte dos jornalistas em honrar a profissão de jornalista? Quais as verdadeiras ameaças que enfrentam o cumprimento da missão do jornalista? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente à Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Não sei se será novamente a Sra. Presidente. Eu vou, se não me importar, eu vou responder e, se tivermos ainda tempo, partilhar também com Jacinto Godinho o tempo. Antes de mais, há uma coisa que eu gostaria de dizer, isto já foi repetido e foi escrito não na notícia, porque o Pedro Tadeu não escreveu uma notícia, mas um artigo de opinião, aquilo que foi escrito e que está no próprio anúncio divulgado. Há uma pretensão de que há um poder da parte do jornalista, por si só, dentro de uma redação, de influenciar a linha editorial que não corresponde realmente à realidade. Eu já exerci vários cargos, fui editora de política, fui editora de sociedade, e posso dizer-vos que, como editora, sim, conseguia, obviamente, estabelecer ou tentar ou definir, grosso modo, uma linha editorial para a secção que editava. Mas, naturalmente, o jornalismo não é um ato individual, ou na sua maioria, e sobretudo nos meios de comunicação social e nos órgãos jornalísticos com mais impacto e mais relevância e mais tiragem, digamos assim, não é assim que funciona, não é? Portanto, é um ecossistema de debate em que quem define a linha editorial é a direção, obviamente com a participação dos jornalistas, dos editores, em reuniões diárias em que é definido o que é feito, o que é que não é. Portanto, o poder que o jornalista tem em concreto é propor um trabalho de determinado sentido, que obviamente pode ser aceito ou não aceito e que depois é lido, editado, e o percurso do seu trabalho não é individual, é coletivo, tem triagem, tem olhos, há pessoas, os editores leem, veem, discutem se não gostam. Portanto, o poder que parece aí ser dado nesse anúncio não corresponde à realidade, não é possível, quer dizer, não é com um jornalista, que aliás pelos vistos estamos a falar de uma vaga. Eu só estou a situar porque não devemos, penso eu, extrapolar desta situação em concreto, tal como ela foi definida, para uma situação de um manto de suspeição, até porque essa função não é de uma forma tão... não tem esse poder que parece ter ou que é sugerido que tenha. Na minha opinião, isso não corresponde exatamente à realidade. Dito isto, o jornalismo está ameaçado? Está. E obviamente que não é por este tipo de situação, porque a corrupção, porque eu penso que isto é um ato corrosivo da profissão e sobre os jornalistas, isso é uma doença a que são sujeitas todas as profissões, não é através das normas disciplinares meramente que nós podemos resolver essa situação. Aquilo que ameaça o jornalismo e a liberdade de informação é a desinformação, é a infodemia em que nós vivemos neste momento. É de facto a impossibilidade de distinguir, ou a dificuldade de um leitor,
consumidor de informação, digamos assim, tem de distinguir entre o que é que está a consumir, não é? Quer dizer, nós nos iogurtes temos prazos de validade. Nós na informação neste momento, e devido à grande expansão que ela teve nas últimas décadas, sobretudo com a internet, obviamente, passámos para uma situação em que muitas vezes quem está a ler uma notícia não sabe o que é que está a ler, não sabe se aquilo é uma notícia feita por jornalistas, não sabe se é uma notícia que saiu num órgão que cumpre todas as regras para ser um órgão de informação, um órgão de comunicação social noticioso, jornalístico, e portanto a questão está aqui a montante, diria eu, não é? Depois todos os mecanismos de triagem, de controle sobre a própria informação que é dada, tudo isso tem que ser um pouco a posteriori, não é? Como é hoje, porque nós também não queremos aqui, penso que para nós, para mim, a liberdade de expressão e a liberdade de informação é sagrada, não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, há algumas diferenças e nós temos que também proporcionar essa possibilidade de quem está a ler saber o que é que está a ler, saber o que é que está a consumir, basicamente. É isto que eu não sei se faltou alguma questão que me tivesse posto, peço desculpa. Senhora deputada, se faltou, diga que eu se tiver poderei faltado será sinalizado e a senhora Presidente terá a oportunidade mais à frente de responder a essas questões. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos acompanha online. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Primeira Comissão, os Srs. Deputados, e cumprimento o Leonete Botelho, enfim, nesta versão diferente da maneira como nos costumamos encontrar, mas sempre como jornalista. Digamos, relativamente a esta questão que está aqui em jogo, suponho que é manifesto que estamos, todas e todos, confrontados com um problema de escassez de informação. E por isso faz todo sentido, e a própria intervenção inicial de Leonete Botelho tem essa marca, quer dizer, não há realmente uma informação consistente que permita, digamos, caminhar na perspectiva de esclarecer plenamente esta situação. E por isso creio que fez muito bem o Partido Socialista ao solicitar a presença do jornalista Pedro Tadeu, que justamente está na origem desta, enfim, não da situação, mas da sua divulgação, e portanto creio que, enfim, devem-se depositar expectativas, enfim, altas nesse esclarecimento que nos possa ser trazido pelo jornalista em causa. Mas isto dito, havendo falta de informação, não há falta de matéria para preocupação, isso não há, e nas intervenções que já foram feitas, e destaco a deputada do José Magalhães, há realmente, digamos, vai havendo vários sinais que nos merecem grande preocupação e que têm a ver com esta, digamos, esta perda de nitidez da fronteira entre o jornalismo, sem mais qualificações, o jornalismo, no sentido próprio do termo, e, enfim, redes sociais, difusão de semi-verdades ou de não-verdades, e a ser verdade aquilo que aqui foi colocado através daquela crónica do Pedro Tadeu, estaríamos diante de mais uma situação dessas, e, portanto, isso merece, sem dúvida, preocupação. E a capacidade de atuar aí, como agora mesmo disse a Leonete Botelho, é uma capacidade diminuta, seja qual for a determinação dos órgãos reguladores e do Poder Legislativo, é realmente uma capacidade muito diminuta. Talvez valha a pena que a Leonete Botelho elabore um pouco mais nesta fase, enfim, se entender, sobre os caminhos possíveis para, do ponto de vista do Parlamento, desde logo, e não só, também das outras instâncias, haver maior capacidade de intervenção no estabelecimento de fronteiras claras entre essas duas
entre essas duas realidades tão distintas. Mas já agora, e só para terminar, há duas questões que eu queria colocar-lhe que decorrem da sua própria intervenção inicial, a Leonete Botelho. A primeira, a Leonete disse que a Comissão de Carteira Profissional está preocupada, e agora vou citar, com este tipo de situações. Enfim, pode ter sido uma expressão meramente ocasional, mas a mim fez-me pensar se há outras situações, quer dizer, que tenham sido colocadas à Comissão de Carteira Profissional e em que tenha sido, enfim, tido como necessário intervir, ou pelo menos analisar a situação, e portanto se é, digamos, se é algo que vai aparecendo com alguma frequência no âmbito da intervenção da Comissão. E a segunda questão é, pois tem toda a razão, isto é matéria do foro criminal, estamos perante corrupção, estamos alegadamente, aparentemente, perante corrupção para a prática de ato ilícito, e portanto a questão que se nos coloca é, como jornalista, se sabe, se tem conhecimento de que nesta situação em concreto foi por alguém apresentada reclamação ou queixa junto do Ministério Público para atuar. Para já era isto e cumprimento de novo com muita estima. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra à Comissão da Carteira Profissional, por favor. Muito bem, vou responder rapidamente ao Dr. José Manuel Pureza. Sr. Deputado, muito obrigada. E depois passar também a palavra ao Jacinto Godinho. Não houve até ao momento, nestes nossos 2 anos e meio de mandato, penso eu, nenhum outro caso deste género. Aquilo que eu me referia é de facto a situações como as que foram já aqui faladas, como o Panama Papers ou a lista dos jornalistas avançados, que são coisas que vêm. A lista de jornalistas avançados é uma coisa que tem talvez 10 anos e que fica a marca para sempre, não é? Portanto, são aquelas coisas, os seus deputados também sabem bem, como os anátemas ficam a pairar a partir do momento em que são lançados desta forma. Portanto, isso preocupa-nos. E, portanto, não houve nenhuma outra situação. Em relação àquilo que nós sabemos, tanto quanto sabemos, não foi aberta nenhuma investigação criminal sobre esta matéria. Tanto quanto sabemos. Neste momento, a nossa informação pode estar desatualizada. Passo neste momento então a palavra, se não se importam, ao Jacinto Godinho, que também gostava que interviesse aqui. Com certeza. Passo então a palavra ao Dr. Jacinto Godinho. Por favor, tem a palavra. Peço desculpa, acabei de receber uma mensagem do Jacinto a dizer que foi desconectado, portanto está a tentar estabelecer novamente a ligação. Enquanto isso, portanto, falará no momento a seguir. Neste momento, em relação ao Dr. José Manuel Pureza, só podemos partilhar das preocupações sobre isto e dizer que, de facto, neste momento não temos nenhuma informação de que haja nenhum inquérito de crime sobre esta situação. Talvez, se houver matéria mais concreta, também seja possível investigar. Muito obrigada. Muito obrigada. Já está online o Sr. Doutor? Mas não tenho se tem som, podemos passar. Bom dia, sim, já me estão a ouvir. Já estamos a ouvir. Não tem imagem, mas se não se importar de falar sem aparecer a sua imagem, tem a palavra. Não, mas eu posso iniciar, desculpem lá, é que já agora bom dia a todos, bom dia aos senhores deputados. Já temos som e imagem. Tem a palavra, por favor. Sim. Eu peço desculpa, mas a meio da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, a ligação foi interrompida, portanto, eu estava a colocar questões diretamente à Leonete Botelho, a Presidente, portanto, não sei se ela depois acabou por responder, se houve alguma pergunta que ficou por responder, mas de qualquer maneira, pronto, eu apenas gostaria de reforçar tudo aquilo que foi dito até agora pela Leonete Botelho, pela minha colega na Comissão da Carteira, e dizer que realmente os meios da Comissão da Carteira para investigar este tipo de casos são bastante escassos, que obviamente que este caso é um caso
que nos preocupa, mas é um caso que nos preocupa desde que existam dados, e preocupa-nos também muito, como foi explicado, a forma como ele foi exposto, de uma forma, penso eu, um pouco especulativa, e lançando também suspeitas sobre a própria classe jornalística, o que é preocupante também. Acho que hoje em dia, como alguns dos senhores deputados já referiram, o jornalismo é extraordinariamente importante. Não diria que é uma arma contra o Covid, não é? O jornalismo não é uma arma ao serviço de nada, é uma arma ao serviço da independência e da liberdade de expressão. É para isso que serve, mas tem o seu papel que é muito importante e hoje em dia está muito ameaçado realmente, sobretudo pela precariedade de meios, pela dificuldade de acesso às fontes, por muita dificuldade que tem tido, aliás, para trabalhar nesta situação relacionada com a Covid. Compreendemos que a batalha para conseguir manipular, controlar a informação jornalística num período destes é importante. Os jornalistas têm tentado fazer o possível. Penso que o jornalismo de referência tem tentado fazer o possível para manter um jornalismo de qualidade e fazer o possível para dar a melhor informação aos portugueses. Mas peço desculpa porque não ouvi, não sei se foi feita alguma pergunta em concreto que eu tenha, mas pronto, acho que haverá oportunidade para poder responder. Muito obrigada, Sr. Doutor. Não tenho mais inscrições de nenhum grupo parlamentar, nenhum DURP, nenhuma deputada não inscrita. Não tenho também a inscrição do CDS-PP e, portanto, passamos ao encerramento. Muito bem, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem 2 minutos no máximo. Sim, senhor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e de uma forma muito breve. Primeiro, agradecer tanto à doutora Leonete Botelho, também ao Jacinto Godinho, que interveio agora na parte final. Agradecer a disponibilidade e também as informações ou as preocupações, direi eu, que aqui partilharam connosco. Reforçando esta questão que penso que é importante. O PCP, quando apresentou este requerimento e quando aqui manifestou um conjunto de preocupações, é exatamente pela credibilidade e pela, especialmente nesta situação da Covid, mas pela credibilidade que também nos merecem os órgãos de comunicação social, que naturalmente são um elemento de confiança na informação que as pessoas têm sobre vários assuntos, especialmente numa questão tão sensível e que influencia tanto a nossa vida neste momento como é a situação da Covid. E o facto de podermos estar perante uma situação de manipulação de informação sobre este mesmo assunto, que pode naturalmente colocar em causa essa confiança nos órgãos de comunicação social, é algo que preocupa o PCP e que nós entendemos que deve ser esclarecido, sendo que também entendemos que se deve naturalmente fazer aqui uma separação entre redes sociais e órgãos de comunicação social. Os órgãos de comunicação social têm um conjunto de obrigações no âmbito da informação, naturalmente, que nós não podemos aqui ignorar. A doutora Leonete Botelho dizia que o que ameaça o jornalismo acaba por ser a desinformação, a dificuldade em distinguir informação verdadeira de outra manipulada. Eu também juntaria aqui a questão da própria precariedade, dos baixos salários e das condições de trabalho de muitos jornalistas, que também isso é naturalmente algo que ameaça o jornalismo. Mas reiterar estas preocupações que colocamos inicialmente sobre o que esta situação pode significar numa descredibilização das próprias notícias e dos órgãos de comunicação social, que são preocupações que nós não podemos deixar de manifestar e que por isso mesmo entendemos que este é um assunto que deve naturalmente ser esclarecido e que os órgãos reguladores também devem trabalhar nesse sentido e por isso apresentamos estes requerimentos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar, passo a palavra à Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas. Tem a palavra a Sra. Doutora Leonete Botelho, por favor. Muito bem, para não me estar também a repetir muito, mas penso que ficou aqui talvez da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza uma pergunta pendente
que eu não respondi, que foi esta: o que é que o Parlamento pode fazer? Eu penso que vai haver oportunidade em breve, porque nós estamos também a trabalhar numa proposta que possa de alguma forma, uma proposta de alteração legislativa que possa de alguma forma esclarecer e distinguir o que serão os órgãos jornalísticos dos órgãos não jornalísticos na comunicação social, porque isso é uma questão que para nós tem sido importante desde o início do nosso mandato, que percebemos que o universo dos órgãos de comunicação social hoje tem uma dimensão e uma heterogeneidade que não facilita nada, nem quem trabalha, nem a clarificação de quem trabalha dentro desses órgãos, nem muito menos para quem consome essa informação, todo o tipo de informação, e portanto achamos que deve haver uma separação entre órgãos jornalísticos e não jornalísticos, não desresponsabilizando os não jornalísticos, mas obviamente não serão obviamente da responsabilidade depois da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, e reforçando um pouco também aquilo que são os deveres e direitos, deveres em particular, dos jornalistas nesta matéria. Isso não é de facto a questão que nos trouxe aqui hoje, porque este problema que foi trazido à lume pelo Pedro Tadeu diz respeito aos jornalistas e aos órgãos jornalísticos, portanto àquilo que já chamámos aqui várias vezes de corrupção ou corrosão dos valores do próprio jornalista, e isso é um outro nível, uma outra dimensão que obviamente nos preocupa, porque seria sempre mais fácil que, distinguindo o que são órgãos jornalísticos e não jornalísticos, nós tivéssemos aqui uma classe mais pura e credível por si só. Obviamente, como todas as outras profissões, as pessoas estão sujeitas a desvios na sua ética e deontologia, e portanto todas as entidades, e penso que é essa a grande vantagem de um Estado de Direito, em que a Justiça pode atuar, pode mostrar a Justiça e os reguladores, obviamente, caso for meramente ético e disciplinar, e clarificar a situação, e toda a gente ter a percepção de que, não sendo a humanidade imune à corrosão e à corrupção, sempre que esses casos acontecem, são obviamente punidos, e isso é benéfico para a saúde da democracia e do Estado de Direito em geral. E portanto, se nós tivermos, obviamente neste caso concreto, situações claras, como em todos os outros que lançam esta suspeita sobre a classe jornalística, não deixaremos nós, como também os senhores deputados já sabem, de fazer reportes e relatórios que indiquem as nossas preocupações e as preocupações que vamos detectando no próprio desenvolvimento da nossa atividade jornalística. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E penso que, como volto a dizer, estando nós convencidos que pode haver uma proposta de alteração legislativa neste sentido da distinção entre órgãos jornalísticos e não jornalísticos, da nossa parte faremos essa proposta, e nessa altura obviamente enviaremos aos grupos parlamentares, e esperemos poder ter uma outra conversa sobre essa outra dimensão da nossa profissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Sr. Presidente da Primeira Comissão, dos senhores deputados, das senhoras e senhores deputados da Primeira Comissão, e também em nome das senhoras e senhores deputados da Comissão de Cultura e Comunicação, agradeço a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje, bem como a disponibilidade para esclarecerem e darem a vossa perspectiva relativamente a todas as matérias que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Naturalmente que estas audições servem para informar os diferentes deputados e os diferentes grupos parlamentares sobre qual é a opinião de todos os setores e, naturalmente, portanto, servirão também para fundamentar eventuais propostas que venham a ser apresentadas. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Até à próxima.